Fala galera, estamos aqui em mais um bate-papo coral para falarmos as coisas do Santa Cruz, se apresentando o Paulo, o Péricles e o Júnior, né? Viemos aqui agora para falar, né, de mais uma derrota, né, novamente mais uma, terceira derrota seguida, né, contra o Juventude ontem em Caxias, 2-1, né, que sinceramente foi mais uma derrota que, sei não, vai sem palavra de novo. O time de antemão, ele me enganou, né, no início do primeiro tempo, né? Eu achei que começou bem, né? Mas depois eu comecei a perceber aquele velho jogo de só ter o tempo com a bola, mas não ter nenhuma atitude. Vamos lá, sobre o jogo rapidamente o seguinte, eu acho. O time que entrou limitado ao extremo. Limitado ao extremo. Contando com os desfalques. Vamos lá, só rapidamente a escalação. Jackson, Nininho, Anderson Salles, Jaime e Thiago Costa. Né? Isso aí é um caso que a gente vai falar que... Vamos lá. Vamos primeiro começar. Passa o time. O Wellington César, João Ananias e Primão. Bruno Paulo, André Luiz e Ricardo Bueno. O ataque é um ataque que, teoricamente, você dá. Mas e o meio? O meio, que não tem. O meio é nulo, pra mim é nulo. Porque o Wellington César é nulo. João Ananias, como já disse aqui, é um Wellington César... Do outro lado. Era o Wellington César do novo. Um novo contratado. E Primão... um novo contratado. O Wellington César novo contratado. E Primão, né? Assim, desse jeito aí não dá pra fazer. Ou seja, o time limitado... E até então, assim, só falando mais uma peça que o André Luiz também não me agradou novamente. Não, mas é o que ele está dizendo o seguinte, veja, tudo bem. O time em si não jogou nada. Mas é aquela história, o ataque depende muito do meio de campo. Se o meio de campo é esse fraco, o ataque, meu amigo, vai ter que... Qual foi o gol que o Jonathan perdeu, né? Assim, pronto. Que criou que ele perdeu. Aí é justamente, vamos lá, é o que ele falou. No começo do jogo estava, teoricamente, aquela velha posse de bola... Sem produtividade nenhuma. Só teve uma bola que Nininho cruzou e Ricardo Bueno cabeçou para fora. Pronto. Aí depois de sair, o Juventude começou. Que também aqui para nós não é esse time. Não é esse time todo, não. Foi líder, mas não é esse time todo nunca. Não é mesmo. Certo? Se fosse um time melhorzinho, dava pra ganhar o jogo. Eu achei que eu achava que o Juventude era... Assim, era mais do que aquilo que a gente viu ontem. Mas não é. Ou seja, o primeiro tempo a gente viu o seguinte, que era um jogo que tava com aquele cara de 0-0, típico, certo? Aí, terminou o primeiro tempo e não teve nada. A única coisa que teve de bom, que a gente já ia falar, foi Jackson, que pegou muitas bolas, saiu muitas bolas, que se fosse Júlio César não iria sair. Ele fez mais coisas, veja bem, ele fez mais coisas do que Júlio César em todo o retorno. Em toda a ida, né? Em todo turno. Pronto, a gente vai chegar lá também no final. Aí, fechou o primeiro tempo, do time que tava teoricamente bom, claro, que é a vitória. Mas esse time que a gente listou aqui é limitadíssimo. Começou o segundo tempo, o Juventude mudou. Né? Mudou o cara. Aí foi tal, aquela coisa toda. Aí veio o lance do jogo. O lance do jogo veio aí. A irresponsabilidade, não tem outra palavra, é irresponsabilidade de seu Thiago Costa. Muita gente foi dizer que não foi pênalti. Meu amigo, o cara feito uma rasteira no cara. Veja só, o cara tava saindo da área. A bola não estava saindo da área. Ele estava saindo da área. A zaga estava lá. Tinha o cara para chegar. E a bola não estava no lance, não. Ela tinha saído. Veja, o cara estava saindo da área. O cara não estava entrando para fazer o gol. Se o cara puxa, é outra coisa. Mas o cara estava saindo da área. O cara dá uma rasteira. Meu amigo, ali acabou-se o time. Por quê? Foi irresponsabilidade. Não tem outra. Ele antes, na hora estava assistindo esse pênalti. Aí, porque na hora dá pra ver, ele olha pro cara, ele vê o cara, ele vê. Quem não viu, procure aí no... Ele fez por safadeza. Ele olhou pro cara... Ele fez de má fé. Há muito tempo eu venho falando aqui que Thiago Costa, desde o jogo contra o Sport na ilha, que ele não do Nordestão na ilha, que a gente ganhou o jogo. Que ele também fez o pênalti. Que ele fez um pênalti infantil também. Não, um pênalti infantil, mas eu passei... foi menos do que ontem. Menos do que ontem, porque foi discreto.
Mas ele fez proposital aquele pênalti. Aquilo ali foi proposital. Não, o de ontem foi brincadeira. E há tempo que eu vim falando que o Thiago Costa que o Thiago Costa não tá me cheirando bem nesse grupo do Santa Cruz. Esse cara... A gente vai falar no final sobre tudo isso que a gente tá pensando aqui, que ele começou a falar. Aí veja, esse gol aí desestabilizou o time. Porque o time, teoricamente, continuava com cheio de 0x0 o jogo. Continuava com cheio de 0x0. O segundo gol, aí outra coisa é a seguinte, displicência de ser o Elton César com o seu Nininho, os dois. Meu amigo, se o juiz marcou falta, deixa lá e toma a posição. O cara bateu rápido, driblou e fez o gol. Boladinho, falta, aí ele foi pra bandeirinha. Não adianta, vai marcar. E claro, não é desculpa também, aquele juiz de ontem é um bundão. Não é desculpa. Eu tô dizendo o seguinte, não é desculpa. Mas justamente, o cara, é isso que eu tô dizendo, o cara lá dentro, a gente tá ali fora vendo, o cara dentro não tá vendo não. O cara tá vendo mais que a gente, que o cara é fraco. Então, meu amigo, se o cara não vai marcar, olha, marcou falta, deixa a bola pros caras. Cada um marca o seu. É que ele tá dizendo o seguinte, não é desculpa. Viu que o juiz era fraco, o cara tem que ter essa noção. O cara tá lá dentro do campo, aí tá fora, tá vendo? Eu não sei, às vezes eu me pergunto também, eu quero entender qual a diferença de você estar numa arquibancada, estar numa televisão. O que você vê que um cara dentro de campo não vê. Que sente mais que a gente. Tá ali no calor da emoção. Que o cara tá vendo a cara do cara, tá vendo. Quer ver, tem coisa ali que ele não vê, que o juiz escolhe pra lá, não sei o que, para lá. O cara tá vendo lá, a gente tá de fora só. Tá de fora por cima. Uma coisa que eu só passo a mão num lance, eu só fugindo um pouco da conversa, nesse mesmo raciocínio. Sim. Uma coisa que eu só fico calado em meio a um lance que você não pode ver dentro de campo é a questão do impedimento. Mas porque, aí a questão do impedimento até você pode até usar de má fé. Vai que o juiz faça a vista grossa e... Mas a gente tá falando justamente disso. É o sentimento que o cara tem de um juiz lá dentro. Então, o que a gente tá vendo que o juiz ali tava pra puxar. Se tá pra puxar, então, meu amigo, não adianta brigar. Ele sempre vai puxar. Mas, mais uma vez, não foi desculpa, não é desculpa. Não é desculpa. Displicência dos dois. 2x0, então, pra mim, quando foi 2x0, pra mim, eu disse, não, acabou. Pra mim, ali eu tava vendo o jogo, acabou. Eu fiquei com medo de outra goleada. 25. Outra goleada, né? Aí muita gente meteu o pau, mas veja, aí é o seguinte, depois a gente vai falar também o seguinte. Givanildo só tinha no banco um zagueiro, que foi Santos Silva, e Yuri, que é lateral esquerdo, e o resto é atacante, não tinha meio de campo não tinha nenhum. Aí tirou Primão e botou Pitbull, tirou André Luiz e tirou Bruno Paulo, botou Barba e botou Sheik. Ali foi o seguinte, jogar pra cima e ver. Fez aquele gol no abafa e fez o gol. A única coisa errada de Givanildo, que assim, Primão tava mal, só que Primão mal, pelo menos pode criar alguma coisa, e o Elton César não ia não. Eu tirava ou um ou outro, eu tirava o Elton César, mas tirava ou um ou outro e colocaria Pitbull. Botava Bueno de meia, Primão de segundo volante. O que ele fez pra mim é o seguinte, quando ele tirou o Primão, ele fez isso. Ele tirou o Primão do Pitbull, ele recua o Bueno. Ele botava Bueno de meia, Primão de segundo volante, como já jogou, e aí não sei se também teve medo de levar uma goleada. Né? Que ia ser bem pior, né? Mas assim, como ele foi do lado, eu faria isso. Eu não tirava os dois atacantes e o meia, não. Eu tirei dois atacantes e o meia e colocou dois atacantes. Ficou praticamente a mesma coisa, só que Bueno de meia, né? Mas aí, Bueno tá saindo muito da área, porque a bola não tá chegando. Os jogos todos de Bueno tá saindo muito, mas muito mesmo, porque não tem criação. Ele tá indo criar, e quando vai criar, quem tá lá na frente? Ninguém, né? Então tá acontecendo isso na Cruz. Bueno tá vindo criar muito, mas tá muito mesmo. Bueno tem hora que sai de bola e tá no meio de campo pegando a bola pra sair a bola. Porque a bola não tá saindo pra canto nenhum. Ele sai, volta e tá no meio de campo para dar saída de bola. Isso é devido à conversa que a gente vai ter daqui a pouco sobre a situação desse grupo. Não, é o que eu tô falando assim. Eu tô falando o que tá sendo no jogo. No jogo. No jogo é isso. Taticamente foi isso. Bueno voltando muito, pra mim, né? Bueno voltou muito, como tá voltando sempre, mas esse jogo voltou muito mesmo. A bola tá saindo, Ananias, Anderson Salles, Jaime, aí ele vinha puxar. Porque ali segundo volante pela bola e vai começar a armar o time, o meia. Só que ninguém tava fazendo isso. Ele voltou, pegava a bola, tentava armar. Aí complica, bicho. Aí complica. Se um tá querendo e os outros não tá querendo, é complicado. Aí, veja, aí sobre o jogo,
Foi isso aí. Fez o gol no final. Foi pra cima ainda do abafa. Foi na base do abafa. Por quê? Justamente não tinha peça pra botar ali. Rapidinho. Por favor, o Hélio César não faz o que não sabe. Quem teve uma bola, você viu no abafa. 2x1 já. No abafa. O americano tinha 5 com ele, 5 do lado dele assim. Agora eu vou tirar no jogador de Recife. Pô, Paninho. Não foi. Ei, Paninho? Ei. Não. Ele foi pra Gasparzinho ali. Foi Gasparzinho que tava ali. Porque não tinha ninguém. Agora eu vou. Não tinha ninguém ali. Rapaz, o time tava naquele negócio que não tava bem não, mas tava tentando rir na bafa. Aí tava o time todinho na frente, bicho. Final do jogo, o cara fala, pelo amor de Deus, tu não faz o que tu não sabe. Joga simples, cara. Joga simples. Pro cara que eu não sei como é o que acontece com Santa Cruz. Eu fico achando incrível as coisas. Como a gente perde bons jogadores fácil. E é difícil a gente perder essas qualidades que tem no Santa Cruz, como o Hélio César, Nininho, que pela misericórdia... Falando de Nininho. Eu falo sério aqui. Dos 3 laterais direitos, Nininho é o melhor. Eu já falei... Veja só, o que a gente está dizendo é o seguinte. A qualidade do time que fica. Né? Aí muita gente ficou mal, porque Givanildo, mas meu amigo... 3 laterais direito, o menos Nininho, é brincadeira. Aí veja a consequência. Né? É brincadeira. É brincadeira. Vamos lá, a gente vai analisar. Vamos fechar o jogo para analisar. Outra coisa, assim, só para finalizar a questão do time. O que, na minha opinião, não sei a concepção dos amigos aqui, Givanildo é o que tem menos culpa nessa situação. É isso que a gente vai falar. Vamos lá. Para fechar o jogo. Aí é logo pro destaque. Melhor e pior. Para mim, Jackson, né? E o melhor. E o responsável, o Thiago Costa, o pior. Vai ser unânime. Vai ser unânime aí. Pelo menos o de Thiago Costa, eu creio que vai ser unânime, porque o que ele fez não existe, não. E o melhor, menção honrosa para Ricardo Bueno, pelo menos tá tentando, de novo, tentou. E o melhor para mim foi Jackson mesmo, que não teve culpa no gol. Pegou 2 defesas no primeiro tempo boa e saída de bola para mim também. Para mim, titular absoluto no gol do Santa Cruz. Eu falo isso também desde o jogo contra o Sport na Copa do Nordeste. Titular absoluto no gol do Santa Cruz. E o pior, o que já era para ter sido dispensado desde aquele jogo. O melhor pior. Foi, o melhor pior. Melhor pior, Thiago Costa. Pronto, então sobre o jogo é isso, não tem mais o que falar. Sim, falando rapidamente, o próximo jogo é contra o Criciúma, já começa o retorno. Volta pro Mundão. A volta pro Arruda. Muita gente queria. Eu sei que a situação não é mais a volta, ou seja, vai jogar na Arruda. O jogo é 7h15. O jogo é 7h15. Né? Horário... Mas é menos que no Arruda. Né? Não é tão longe. Não é tão longe como era a Arena. Né? Então vamos lá. Vai ter que apoiar, galera, porque a situação não tá fácil. A gente tem que chegar junto, porque se não for devido à situação, quem tem que ajudar é a gente mesmo. Certo? Mesmo. Então vamos falar que se não for a gente, quem é? Ninguém vai dar. Pronto, agora vamos falar sobre justamente o elenco. Né? O elenco, a quantidade, as dispensas que tem que ter vindo, tudo que está acontecendo. Toda essa situação que a gente está vendo aí é o seguinte, que questão do salário, que o dinheiro entrou na conta do Santa Cruz já depois do expediente, vai entrar segunda-feira uma folha. Vai ficar teoricamente quase 2. Né? Vamos botar quase 2 porque dia 15 vai vencer outra, então são quase 2. E a promessa é de que no final da outra semana quite o restante. Né? Tá tendo esse zum, todo mundo tá falando, a imprensa tá falando. Né? Primeiro, sobre isso aí que a gente vai chegar para o elenco. Ontem nas redes sociais, Roberto estava postando lá Jaime e Primão cobrando. Roberto, Jaime e Primão. Porque o Roberto tá falando normal lá. Falando normal no Instagram dele. Ele até ironizou com o Sport, não foi? É normal. Ele fica tirando onda. Mas a questão é o seguinte, Primão e Jaime cobrando. Roberto, paga o salário. Paga o Santa Cruz. Veja, então tá tomando uma proporção muito grande isso aí. Isso vindo dos próprios jogadores. A torcida também já tá cobrando muito porque tá vendo que isso aí deve estar afetando o time. Né? Jackson também ontem, depois do jogo, deu uma entrevista na rádio dizendo o seguinte: um pouquinho feliz no que falou, foi feliz. Prometeram pagar e não entrou. Ou seja, tá tomando proporção. Né? Isso eu acho também a unanimidade da torcida. Tem que ter dispensa? Tem. A gente tá vendo que o grupo é limitado. A gente se falou também aqui o seguinte: eu falei, todo mundo já falou, que com o time que dava, mas
tá se perdendo muito jogador, tá com cara de ter muita panela lá dentro, porque a gente tá vendo muita laranja podre, certo? Muita laranja podre, que, como o que ele disse é o seguinte, a mesma coisa, agora em relação ao jogo, ele tá falando em relação ao time. Se a gente tá de fora, do jeito que tá sendo exposto para fora, tá vendo o que é que tá acontecendo, lá dentro a turma tá sabendo. Aí, o que também já falou é o seguinte, pode ser de que não botou por conta dessa questão de botar na justiça, de ter esse rolo que vai ter. Aí a gente também não sabe. Né? Isso aí já deve ter, mas que tem que fazer, tem. Por mais que o time seja limitado, mas aquela história. Ou você faz alguma coisa, ou vai piorar mais ainda. Porque aquela história vai terminar como a laranja podre. Uma laranja podre contamina o resto. Eu vou falar aqui de uma forma, eu vou falar em termos de desabafo. Esses caras, eu vou citar o nome, tem que ser dispensado debaixo de tapa. Esses são os mau elementos que estão ali dentro, contaminando o Santa Cruz Futebol Clube e acabando com a nossa entidade. Eu falo de Júlio César, que esse cara ele usa salário como termo, mas é um goleiro muito fraco. Para mim me desculpa até a expressão, um bosta. Thiago Costa já deu o que tinha que dar naquele time, entendeu? Aí veio esse campista que veio do Náutico aí, o Ananias, pra mim não serve, porque o cara que nunca ganhou nada no Náutico vai servir pro Santa Cruz pra quê? Certo? Pra mim já tem que dispensar, porque ali era um grupo formado no Náutico e que é inflamado dentro do Santa Cruz. E entre outros que também tá ali. Esse Sheik pra mim não serve, por mim pode dispensar, certo? E o termo é esse, é sair debaixo de tapa, certo? Tem que tirar, tem que fazer, tem que tomar o rumo certo agora. O nosso presidente tem que fazer alguma coisa, certo? Tem que haver dispensa e urgentemente, porque a gente já tá cheirando a Série C. Já tá liberando, tá na colocação. Só para lembrar, são 3 pontos para a zona de rebaixamento. Hoje a gente é o 16º, é o primeiro time fora da zona, né? Então, tem o Figueirense e o 20. E o Luverdense com 20. Ou seja, esse jogo vai ter que ganhar de todo jeito. Tem que ser do time que tá aí, vai ter que ganhar. Então assim, para dar um suspiro. O jogo já é terça. Então assim, eu acho que já vem da viagem desgastante. Não vem. Eu acho, né? Eu acho que vai ter tantas novidades, porque não tem como, é muito perto um do outro. Agora depois de terça, outro jogo, eu não lembro quando. Guarani. Não lembro quando é que é, não tô já lá. Sábado já. Guarani lá, né? Não, é errado completo terça-feira. Então, pode ser que aconteça alguma coisa de terça passada. Já é sábado, o jogo é lá. Guarani é lá, né? Guarani é lá. Então, assim, você tá cobrando, nós estamos cobrando aqui, e tem gente ali que não tem condições de vestir a camisa do Santa Cruz, não tem cunhão roxo para vestir a camisa do Santa Cruz, não sabe o peso que o Santa Cruz tem, não sabe. Porque, beleza, a diretoria tá errada, aí tá correndo a diretoria errada de não pagar, beleza. Mas, cara, se tu não quer jogar, diz, vou jogar não porque você tá atrasado. Mas se vai jogar, bicho, joga, pô. Joga. Não faça vez não. Porque, pô, jogador burro, porque suja o nome dele mesmo. Agora, se ele tiver numa zona de rebaixamento, se cair, tomara que não deixe que ele não aconteça, quem vai se queimar também é ele. Os caras tá fazendo o que lá? A gente tem exemplo do ano passado, a gente passou situações difíceis, caiu, mas os grandes jogadores do Santa Cruz caiu. Tá Keno no Palmeiras, tá Arthur da Chapecoense, Léo Moura no Grêmio, certo? Grafite, João Paulo no Botafogo arrebentando, um dos melhores meia-esquerda que tá no país, eu acho que é João Paulo. Meio-campista. Meio-campista que tá é João Paulo, certo? Aí, Grafite, infelizmente, pediu dispensa, ou foi dispensado do Atlético Paranaense, mas ele saiu para um time Libertadores, certo? Jogou Libertadores, então assim, esses caras, eu já vi exemplo de grandes de jogadores que jogaram no Santa Cruz passando por essa situação de salário, fazendo corpo mole dentro de campo e parar no Araripina, certo? No Central da Vida. Meu filho, faça isso, que quem sabe o seu futuro é você mesmo. Certo? Aí agora é o seguinte, veja só, quem está falando e o que a gente falou são duas coisas, né? O time, a gente está vendo o seguinte, esses jogadores, além de serem limitados tecnicamente já são limitados, eles não estão ajudando o clube a tentar, porque às vezes o cara é limitado, mas ele agrega, ele ajuda o time. Vamos se juntar, vamos não sei o quê. Mas não sabe eles que o Santa Cruz é uma grande janela. Além de queda é coisa. É como diz a história, além de queda é coisa. Além do cara ser ruim, ele puxa para baixo. Ou seja, tem que tirar.
Tem que tirar. O cara que é ruim tem que tirar. Certo? Então, vamos lá. A gente vai acompanhar isso aí. Né? A gente tá cobrando porque tá vendo, a torcida tá vendo. Tá, isso aí tá assim, público e notório. Não é uma coisa que tá... Essa é uma das piores crises. Ponto que chegou. Jaime, aquele miserável, cobrar. Jaime. Não, é o que eu digo, eu acabei de dizer agora, Papel. Eu já vi o Santa Cruz passar várias dificuldades financeiras. Mas essa tá muito sabe o que é? Muito exposta. Exposta demais. Tá exposta, porque é o seguinte, tá exposta e outra coisa. É o grupo, pô. Esse grupo... Isso que eu ia falar o seguinte. A gente até comentou antes aqui de gravar o seguinte. O Santa Cruz, desde 2011, certo? Vem ganhando títulos, né? Ganhou vários pernambucanos, teve acesso, teve título do Nordestão, teve tudinho. Aí eu pergunto à torcida, quantas vezes o Santa Cruz pagou em dia? Muito difícil. Difícil. Você pode contar no dedo de uma mão. A quantidade que pagou em dia. E ganhou por quê? Justamente quem está falando. É o grupo dos jogadores. A gente também não está tirando a razão dos caras que está atrasado. Claro. Ninguém está dizendo, não esqueça não. Mas é o seguinte, é a forma como está acontecendo lá dentro. E também tem que chegar alguém lá dentro e botar moral. Botar moral no... Quer não, tchau. Quer não, tchau. Vai embora. Né? Como aconteceu com o Parra, é o seguinte, ele se arretou ali de Givanildo e disse, não, vai para fora. Bota para fora. E falando sobre Givanildo rapidamente, é o seguinte, muita gente está falando, mas Givanildo não tem material humano, ele está... Ele disse, desde que ele chegou, ele está... Sempre acontece. É contusão, é isso, é aquilo outro, é cartão, e Paraná e Pereira, então... Eu só não gosto, às vezes, de entrevista de Givanildo falando também, exposto também o que está acontecendo. Mas a gente sabe como é que ele é. Aí sabia disso. Como eu não sabia disso. Eu sei também, não concordo com ele, mas ele tem que também dizer. E outra coisa, ele puxa, mas ele puxa pro elenco. Porque ele tá querendo, ele quer ter o elenco na mão. Porque também, se o cara também não tiver o elenco na mão, a turma derruba, você sabe disso. Com certeza. Né? Então, é isso aí, galera. A gente vai estar acompanhando sobre isso aí. Não, pode continuar assim, pra mim você ia esquecer de dar o recado. Não, vou dar o recado. Calma, vamos falar. A gente vai estar acompanhando sobre isso, essas cobranças que a gente está fazendo. A gente está vendo aqui, como a gente sempre diz o seguinte, tem que fazer isso logo, porque a gente não quer, que se for o caso, se não der para subir, mas pelo menos se manter. Porque se cair é pior. É muito pior. Se ficar, mas eu acho que não. Eu ainda continuo achando que não cai. Sobre a questão de subir, a gente vai estar acompanhando, claro, vai torcer para subir, mas vamos lá. Né? Sobre isso aí, a gente vai estar acompanhando nas redes sociais, vai estar botando aí o seguinte. Vai falar a tabela? Não, mas a gente tá no 16º e o que tá na zona, os dois primeiros da zona, tá com 20 pontos, 3 pontos da frente, tá atrás da gente, né? Então tá perigando e o primeiro do G4 tá com 28. 20. Não, 30. 30, tem 7 pontos. Então já desviou um pouco, né? Desviou um pouco já. Não tá sinceramente não tá tão distante. Se tivesse ganho ontem, era 3 pontos da zona. Olha. 4 pontos da zona. Vai ver já. Não tá. Do jeito que a gente aconteceu, foi tentando o seguinte, não tá tão distante, claro. Aí mas a gente tem que olhar pro time da gente. E a gente tem que olhar pro time da gente. Não tá jogando nada pra... Não tá jogando nada pra tentar estar lá em cima. Então, vai acompanhar, galera, certo? Sobre isso aí. Agora, uma coisa que a gente já postou, né? Já terminando o seguinte, a gente já postou nas redes sociais, no Face e no Twitter, a gente conseguiu, né? A gente fez uma entrevista com o Alírio, né? A gente tá terminando, que foi a entrevista, foi muito boa, né? Muitas coisas que a torcida pedia, foi perguntado, né? A gente perguntou lá na hora, né, para ele respondeu, vocês vão ver lá. Aguardem. Não perguntar tudo, porque senão vai ficar... Aguardem que a entrevista foi boa. Muitas coisas ele falou lá, teve coisa que ele falou que eu nunca tive que falar em canto nenhum, não é porque foi com a gente não, mas ele terminou falando lá. Mas ele teve coisas que ele disse, falou lá e nunca teve. Olha, o que foi inédito que ele falou pra gente, ele disse, teve coisas inéditas que eu também não vi ele falando em lugar nenhum. Ou seja, aguardem, a gente vai deixar no vídeo, porque aí vocês vão ver e vão tirar suas conclusões. Isso. Né? Mas não deixe de assistir, que foi muito boa. Né? Foi muito reveladora, como diz. Foi reveladora, né? A gente mais uma vez aqui vem agradecer a ele, né? Por essa disponibilidade que ele teve com a gente, né? De a gente ir lá, né? Foi na casa dele, fez essa entrevista,
né? E aguardem. Eu queria agradecer a ele agradecer a procura, ele procurou o Bate-Papo Coral, certo? De antemão, assim, agradecer, assim, a Lírio ter procurado a gente, certo? E a gente não estava na condição, né? E a gente não estava... a gente não estava na condição de crucificar ninguém, porque a gente também quer ver soluções. Não adianta a gente chegar e... Não, mas perguntando, tudo que teve que se perguntar foi perguntado. Não, veja só, a gente dizer que não, a gente só passou... Aí perguntou que muita torcida está perguntando aí. Aí a gente perguntou a ele. Aí vocês tiram sua conclusão e depois responder. Exatamente. Você deixa a própria conclusão. Exatamente. Deixa a turma ver o vídeo, que a gente vai ter que... Pra turma ver, porque ele vai falar, não. É a turma vendo o que foi dito, o que foi perguntado. Aí vocês tiram conclusão e aí a gente conversa depois. Mas veja o vídeo. A gente vai tá correndo aqui, o tá correndo com a edição, né? Que foi longo. Foi longo, tem que editar muito. A gente vai ter que editar, né? Que foi muita coisa, justamente, que a gente tentou puxar o máximo possível. Não é editar, ter as coisas que ele falou que não estava falando, não. É porque ficou muito longo. Foi muito longo. Editar para o vídeo ficar. Fica assim, não, você vai. Não, e outra coisa, é para ficar o seguinte, para ficar bom para quem está assistindo. Então, né? Só botar os pontos. A edição é para a gente ajeitar o vídeo, para não ficar uma coisa tão, né? Vai ficar uma coisa bem dividida, bem dinâmico. Né? Então aguardem aí, galera, né? Aí depois a gente fala sobre isso aí, depois que a gente postar, né? E vocês vão poder comentar, claro, onde for, no vídeo, né? Nas redes sociais, onde vocês quiserem, né? E você vê que a gente tá cobrando aqui, a gente falou com ele, né? Ele falou muitas coisas pra gente, mas a gente também tá cobrando aqui que a gente tá vendo, aí não pode, a gente não tá, vê que a gente não tá passando uma notícia a ninguém, tá cobrando as coisas como a gente vai cobrar. A gente vai sempre cobrar o que a gente tá vendo. E a gente também tem que se autocobrar, tipo, a questão de sócio, vamos se associar, certo? Porque a gente tem que ajudar o Santa Cruz, pra não pagar um preço que a gente já pagou. Tão caro. Isso, independentemente de quem esteja, eu digo desde o começo, independentemente de quem esteja no preço do Santa Cruz, a instituição é maior do que qualquer um, o clube é maior do que qualquer um. Então, Alírio, Antônio Luiz Neto, Romerito, Zé Neves, quem for, mesmo que preste, que você acha que preste, que não preste, mas que o clube que continua. Então, se associando, galera, a gente ajuda o clube de Santa Cruz Futebol Clube, independente de que esteja lá. Então, associando, comprando o material do clube, que agora tá pro Coral, time Maninha é muito importante também. Então, assim, vai lá, galera, ajuda aí. Próximo jogo de sexta-feira, vamos lá, vamos estar junto. Pronto, então, aguarda aí, a gente vai postar. Com certeza, na hora que a gente postar, a gente bota pra todo mundo aí, tá certo? E valeu aí, Santa sempre, Santa sempre. Obrigado.